Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham e que nos seguem. Estamos de volta, 13º programa da Quadra Mágica, esta quadra cada vez mais conhecida, cada vez mais difundida, e é perante essa quadra que se realiza toda a magia, semana a semana, após jornada, que conseguimos nós também passar um pouco daquilo que se vai passando, e desta vez sobre a tão falada Liga dos Campeões, que mais uma vez o Sporting organizou, e que desde já os parabéns, porque ganhou o passaporte para mais uma Final Four, a sua terceira seguida, mas sem antes dizer que contamos também com um patrocinador, a Raxo, é uma marca desportiva, e a partir do 13º programa vai-nos também equipar, e portanto sejam bem-vindos. Este será o especial Liga dos Campeões. Exatamente, Rui. Dar esta nota, antes de mais, olá a todos. Mas falaste muito bem, Raxo, e dar esta nota. Os links estão todos presentes na descrição deste direto, ou do live do YouTube, dependendo de onde nos está a ver, se será em direto ou em diferido. Portanto, está tudo na descrição. E Rui, podemos, neste especial UEFA Futsal Champions League, falar desde já, de maneira a dar introdução a este programa, sobre a Final Four, que irá contar com Movistar, Barça, Sporting e também Kairat. Sim, vamos... repete-se, Barcelona, Inter, Movistar e Sporting. Chega novamente o Kairat Almaty, ele que já era um habitual presente e até já tem 2 títulos no seu currículo. Fica de fora para este ano o Eto Kior da Hungria, que nem sequer esteve presente porque desistiu, e portanto deixo aqui também, e para essa importância, porque o Sporting já apresentou a sua candidatura para organizar esta mesma Final Four, e eu creio que existem grandes probabilidades. Portanto, será um fator extra que pode ajudar a equipa a conquistar este troféu tão ambicionado e que o Sporting tanto procura. Em termos de organização, já estamos mais que habituados a este tipo de eventos, e penso que todos têm sido de excelência. Sem dúvida alguma. E aí a UEFA de certeza que tem o Sporting no topo. Certamente poderá medir essa candidatura com algum agrado, por exemplo, perante aquilo que acabou de ver nestes dias que se passaram, que foram 4 ao mais alto nível, e portanto com uma organização espetacular, diria-se. Final Four para decorrer entre 25 ou 26 e também 27 ou 28, ou seja, há estas 4 datas, e eu posso arriscar, tendo em conta outras edições, que poderemos se calhar falar em 26 e 28, ou seja, sexta-feira e domingo, como tem acontecido nos anos passados. Se for em Portugal, parece-me que sim. Nos anos anteriores, uma foi em Almaty e outra foi recentemente em Espanha, em Zaragoza. Tínhamos presente o Inter, Movistar e o Barcelona. Exato. E parece-me que o Sporting está na pole position para organizar essa mesma Final Four. Nessa ronda de Elite tivemos o exemplo do que é organizar, já o dissemos. É uma vantagem também organizar, e o Sporting sabe bem a que essa vantagem me refiro, e lhe soube, porque desportivamente é um fator extra, é verdade, mas é decisivo, e foi. E hoje, mais uma vez, pelo apoio que os adeptos reuniram nos 3 jogos, que foi sempre espectadores a crescer até o último e decisivo jogo, que deu-lhe as forças quando se calhar já não as tinham, ou quando as coisas não estavam tão bem e tinham o 6º, digo o 6º jogador, porque estão 5 normalmente em quadra. Exato, Rui. E podemos até dizer que aquele termo de cabeça de série, ou seja, do lado do Benfica, acabou por ser um pouco esquecido devido ao fator casa que o Sporting beneficiou. Se quisermos pegar nesse paradigma, digo-te que também o Ugra, que era cabeça de série, também com um segundo classificado, também com um anfitrião, caiu aos pés do Barcelona. Exato. Portanto, só para finalizar neste tema e passarmos já a analisar esta ronda de elite, dizer que, ao contrário do que foi em 2015, se Portugal abrigar esta Final Four, será na Altice Fórum de Braga, devido à disponibilidade da Altice Arena em Lisboa. Falou Miguel Albuquerque à Sporting TV depois do Sporting ter marcado, ter passado para a Final Four. Exatamente. Então, e Rui, passamos... Ter ganho o passaporte. Exato. Então, Rui, vamos passar então para aquele que foi
sem dúvida alguma, o melhor jogo desta ronda de elite foi o derby europeu, o primeiro de toda a história, Sporting-Benfica, com um empate a fechar, o único empate nesta ronda de elite, há que dizer. 1-1 no pavilhão João Rocha. Eu estive presente no pavilhão e posso dizer que o ambiente foi brutal e saí de lá com os ouvidos a zumbir, ou seja, imagino como é que os jogadores não se sentiam. Portanto, o espetáculo fora da quadra também foi excelente e dentro da quadra podemos dizer, Rui, que foi um jogo rico taticamente. Sim, taticamente, porque houve várias nuances no jogo. Sabemos que são as duas equipas com mais títulos, as que seguem no topo das classificações, neste caso da Liga Sportzone, que é aquela que nos diz respeito e que estas duas equipas lideram, uma em primeiro e outra em segundo, com mais golos marcados, menos golos sofridos. Aqui também um parênteses, tu falaste aí no empate nesta ronda de elite, e para te dizer que o Sporting foi a equipa que só sofreu um gol precisamente a melhor neste defesa. Jogo, a melhor defesa na fase da ronda de elite. Depois, por incrível que pareça, o Barcelona só sofreu 2 também, e o Benfica apenas 3. Ou seja, o Benfica ainda tem aqui um fator que eu vou acrescentar, penalizador para o Benfica, porque em 6 jogos nesta competição vence 4, perde 2 e fica fora da Final Four. Portanto, enquanto que o Sporting perde 1, empata 1 e vence outros 4. Exatamente, mas pronto, mas o que conta foi a ronda de elite, obviamente, e ganhou vantagem, e já lá vamos. E depois também só para dizer que o Inter sofreu 6 e o Carato sofreu 5. Mas pronto, eu estava a dizer que estas equipas conseguem facilmente estar no topo porque têm muita qualidade, quantidade também, é verdade. É verdade que nem todos os jogadores neste último jogo, neste particular do derby dos derbys, o último jogo dos 2 dígitos, 99 jogos, era histórico, era inédito, como já o dissemos, e portanto o regulamento jogava a favor do Sporting. O Sporting tinha isso muito bem presente. Eu fartei-me de repetir e dizer que se der empate serve o Sporting, porque eu não acredito nem o Sporting, mas tinha isso presente no seu subconsciente, e isso era um proveito que podia sair a favor, e portanto jogava também perante o seu público, que é muito importante. Como vimos, foi muito importante porque conseguiu agarrar a equipa, conseguiu unir a equipa quando foi preciso também fazer sacrifício e entre ajuda conseguiu, mas sem dúvida alguma, isto só para fazer um retrato àquilo que foi, são duas equipas que privilegiam muito o sistema ofensivo, o Sporting com uma marcação mais individual, o Benfica se calhar não tanto quanto mais à zona, mas com muita qualidade, e ambas conseguem mudar isso e até ficar numa defesa mista, portanto, caso seja necessário. O Sporting alternou menos o seu 0-4 dinâmico e o seu 3-1. Eu diria que alternou enquanto atacou, enquanto pôde, mais na primeira parte, onde levou mais perigo e mais vezes a bola à baliza contrária, neste caso do Benfica. O seu 3-1, jogo de pivô, onde tem 3 enormes jogadores para esta posição. Eu diria que até 3 jogadores estratosféricos deste planeta. Rocha, Dieguinho e Cardinal. Se eu tivesse que dizer que para mim Dieguinho esteve perfeito, Cardinal roçou também essa perfeição, o Rocha, apesar de não ter sobressaído tanto, foi muito útil e muito importante, e era uma estreia também, e portanto nesse particular apresentam-se com um jogo de 3-1, não tão vincado o Benfica porque só tem Fitz para essa posição. O Benfica nunca conseguiu tirar vantagem desse jogo 3-1, apesar de o Fitz até ter feito uma exibição que diria positiva, notável, porque no jogo defensivo colaborou e até tirou muitas bolas do ataque do Sporting, mas pronto, equipas que foram alternando a pressão, equipas que foram fazendo o seu guarda-redes subido, mais o Benfica, particularmente na segunda parte, que teve metade do jogo com essa nuance, não tirou proveito. Eu acho que o Roncalli precisa de mais confiança por parte do Joel Rocha, porque ele é um guarda-redes rotulado e vem porque já trabalhou em equipas que o fazem também bem, com treinadores que lhe incutiram e que acrescentaram muito mais, diria, qualidade. Estou a falar do Cacau, do Karat Almaty, e portanto até achei que já contra o Sibiriac o Benfica podia ter cortado um pouco daquele ímpeto e se calhar não teria sofrido aqueles 2 golos que acabou por sofrer e que para mim fizeram toda a diferença. Para mim foi esse jogo que fez toda a diferença, porque ir para a última jornada o Sporting na vantagem, a jogar em casa,
a jogar, como eu disse várias vezes, com o regulamento debaixo do braço, consegue gerir, tem 2 resultados para gerir e, portanto, o Benfica só tinha um, era um risco demasiado elevado. Acho que o Benfica ficou um pouco aquém, deveria ter arriscado mais, porque ali perder ou empatar era a mesma coisa, não servia. Portanto, quanto a isso, depois as bolas paradas, sabemos que o Sporting trabalha muito bem os foras, as reposições laterais e os cantos. O Benfica tirou partido dessa mesma situação, entrou muito bem, se calhar quando estava tudo muito equilibrado, mas chegou a marcar, teve na vantagem, depois o Sporting a reagir bem. Uma particularidade, o Benfica é uma das equipas desta competição com mais faltas. Portanto, tinha esse risco associado, também um pouco pela a sua característica, que é ativa, agressiva, uma linha subida, e portanto é uma equipa que também tira partido e proveito, porque consegue recuperar muitas bolas ali numa zona perigosa para o adversário e obriga muitas vezes a dar o erro. Portanto, acho que este jogo ficou empatado, era aquilo que serviu ao Sporting. Diria que o Sporting é um justo, neste caso, não é vencedor, mas vencedor do grupo, porque marcou 11 golos, sofreu apenas um, e nesse particular aqui nota positiva, e o Benfica marcou 10 e sofreu 3, portanto com um gol à varagem pior que o do Sporting. Rui, falaste aí na questão do jogo de pivôs. Podemos dizer que esse jogo de pivôs foi anulado, quer de um lado quer do outro, pelas boas exibições dos fixos. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, aqui dos duelos entre Tolrá com o Dieguinho. O Tolrá sempre muito, muito forte. O Tolrá já tinha secado Ferrão na fase principal. E sim, e com o Dieguinho podemos dizer que foi praticamente a mesma coisa, porque quer de um lado quer do outro o jogo de pivô não entrou. Depois podemos falar até de fit com o Léo, ou até com o Eric, ou até mesmo João Matos, mas mais com estes dois. Mas o Léo foi bravo, e é verdade que noutras situações teve o Eric, e o Eric é um jogador soberbo. Para mim, e desculpem-me todos os outros, mas o Eric é um jogador soberbo, joga com alma, joga com coração, joga com cabeça, não é toldado em momento algum, é um jogador que estica o jogo, arrisca de 1 para 1, defende muito bem, quando é preciso também vai à frente segurar a bola. Não estou a dizer neste particular deste jogo, mas no cômputo dos 3 jogos, ele e Dieguinho, e também Cardinal, mas Guita, pela segurança defensiva que incutiu esta equipa, e o Sporting, para ganhar esta competição, e pela tranquilidade que passa também, ambicionar chegar à final e vencer, tinha que ter também um guarda-redes que fizesse a diferença. E Guita pareceu-me a mim, nestes 3 jogos, que faz mesmo muita diferença. Pela tranquilidade, porque é um jogador frio, é um jogador emocionalmente que está muito concentrado, muito, diria, comprometido com o jogo, com o objetivo daquilo que é proposto. E, portanto, nesse aspecto, o Sporting, sendo um justo vencedor do grupo, porque jogava com 2 resultados, conseguiu levar o empate até aos instantes finais, ainda levou, penso que a poucos segundos, 16 segundos, a bola na barra. Se me consegues, a bola na barra, exatamente. Mas antes já Guita tinha feito 2 e 3 excelentes intervenções e portanto, aceita-se, é um resultado justo, 2 excelentes equipas. Diria que se ambas as duas ficassem em grupos diferentes, quase de certeza que ambas iriam passar, pelo aquilo que têm feito, pelo aquilo que têm produzido. Infelizmente calharam as duas no mesmo grupo e só podia passar uma. Sem dúvida. Rui, para fecharmos este tema derby europeu e passarmos já ao grupo C, destaques para deste grupo. Da minha parte, dou os destaques a Tolrá, Guita, Eric e também André Coelho. Sim, eu já disse alguns por parte do Sporting. Del também teve muito bem, principalmente neste jogo, o Del, gostei muito do Del neste terceiro e decisivo jogo. Por parte do Benfica, achei que Tiago Brito não fez parte do 5-4, ele que já tinha feito no passado, no final da época, excelentes assistências, no 5-4 a evoluir muito bem. Recordo que nestas últimas jornadas em que o Benfica passou a sérias dificuldades, tanto no Elétrico como em Viseu, o Tiago também a fazer parte do 5-4, e atenção, eu estou a falar no 5-4, mas o Tiago não é só um jogador 5-4, mas é porque tem muita qualidade de passe. No primeiro jogo
teve brilhantes assistências com o Raul Campos a marcar. Já na seleção contra o Japão, o 5-4 foi Tiago, importantíssimo, e também a marcar. Achei que o Joel não arriscou no Tiago, pronto, mas isto sou eu aqui, sentado confortavelmente, e não estou lá no jogo. Mas eu teria arriscado de outra forma, e se calhar forçado duelos individuais. O Emi teve muito bem, conseguia tirar partido emocionalmente de alguns lances. O Sporting ficou tapado a 5 minutos do fim com 5 faltas e escoou-se essa também possibilidade, que foi assim, relembro na primeira parte, à sexta falta que o Sporting empatou por Cardinal com muito mérito. E depois Roncalli também não esteve mal. O Torrá, como tu já disseste, Raul Campos pouco utilizado, não digo o Chaguinha, mas o Raul Campos foi pouco utilizado. O Fernandinho não conseguiu ser aquele Fernandinho que já nos habituou. O Bruno Coelho também a espaços. Acho que a equipa ficou muito ali agarrada àqueles dois resultados que não lhe interessavam e não conseguiu desfeitear a brilhante equipa que é o Sporting. Tem mérito também, porque conseguiu, e muito bem, aniquilar o melhor do Benfica e tapar essas linhas em direção à baliza do Guita. Uma outra particularidade, o Sporting tirava partido nas transições e nos contra-ataques, sempre pela ala contrária, onde criou bastantes perigos. Recordo que até por 2 ocasiões apareceu na cara do Roncalli. Rui, passamos então até ao grupo C e deixa-me começar já com os resultados. No dia 1, Benfica 5, Novo Vrij 0, Sporting 4, Sibiriak 0. No dia 2, Sibiriak a perder 4-2 com o Benfica, o Sporting a vencer 6-0 o Novo Vrij e no duelo entre últimos e primeiros, Sibiriak 3, Novo Vrij 1, Sibiriak que teve a perder 1-0 e depois Sporting 1, Benfica 1, como já falámos aqui. Recordar aqui a classificação, Sporting em primeiro, depois o Benfica, ambos com 7 pontos, o Sibiriak com 3 e o Novo Vrij sem pontuar. Este foi o único grupo que teve pontuações diferentes, ou seja, não houve aquela sequência do 9-6-3-0 no que toca aos pontos. Exatamente, porque todos os outros totalizaram 3 vitórias, passaram incólumes. Exato, até porque este Benfica Sporting foi o único empate. Em relação ao Sporting, a melhor defesa, como já dissemos, depois de ter sofrido o gol frente ao Benfica, encerrou um ciclo de 154 minutos sem sofrer golos na UEFA Futsal Champions League. Depois do último gol antes do gol do Benfica ter sido apontado aos 8 minutos de jogo, ou seja, ter sido o segundo do Kairat. Nota de destaque para o melhor marcador deste grupo, Dieguinho, e também para o guarda-redes Balashov do Sibiriak. Isto porque foi um guarda-redes que subiu, foi se calhar o que mais arriscou entre Roncagli e Guita, aqueles guarda-redes que nós sabemos que fazem muito bem o 5-4. Balashov, jogador do Sibiriak, atuava em todos os 4 cantos, ou seja, subia e tanto afundava nas alas e afundava. Exatamente. Sim. Portanto, fica essa nota. Mas também fruto de um processo de jogo em que o Juan não entrava na quadra adversária, jogava recuado nos 30 metros desde a linha de gol do adversário. Uma particularidade que até na primeira e na segunda jogada o Robinho fez o mesmo contra o Sporting e a surpreender. Recordo que nas 2 primeiras jogadas em que o Benfica monta o seu 5-4 assim com o Roncalli na ala direita, a conseguir até tirar a baliza com bastante perigo. Portanto, tu há pouco falaste do Tiago Brito, da sua importância até no primeiro jogo. O Tiago Brito fez 2 assistências nesse primeiro encontro. Sim, era o que eu estava a dizer. É um jogador com muita qualidade na qualidade de passe. É um jogador que tem escola, tem formação. Não sei, achei que neste jogo jogou pouco. Poderia, naqueles instantes finais, estar o Tiago no 5-4. Falamos depois agora do Novo Vrij. É uma equipa que não pontuou e que, daquilo que vimos das 2 primeiras jornadas, não surpreendeu esta derrota frente ao Sibiriak, até porque, digamos, começou a vencer, foi muito mais rematadora na primeira parte, muito mais perigosa, e o Sibiriak, fruto da experiência e também de muitos minutos nas pernas, porque recorde, no campeonato russo, o Sibiriak joga 50 minutos, ou seja, cada parte é 25 e não 20, todos eles cronometrados, fazem duplas jornadas
jornadas duplas, Exato. exatamente. E depois existe outra coisa que é, há 3 voltas e nos playoffs é sempre a melhor de 5 e não a melhor de 3. E utilizam muito o 5-4. Portanto, por isso é que os resultados disparam muito. Eu recordo que esta equipa do Sibiriac, na fase principal, defrontou o Ugra e penso que foi goleado 9-1. Portanto, vi também aquilo que foi um risco. E, aliás, eu tenho analisado as jornadas. Imagina, o Sibiriac na última ronda foi fora. No primeiro jogo perdeu, não quero agora estar aqui, mas perdeu por 4 ou por 5. E no dia a seguir venceu por 3 ou por 4 também. Portanto, é o risco. Exatamente, corre riscos, arrisca. E, portanto, umas vezes é penalizado, outras vezes é feliz. Portanto, para fechar este grupo C, recordo agora aqui em grafismo, Sporting 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, a par do Benfica, 11 golos marcados, 10 pelo Benfica, 11 pelo Sporting, evidentemente. Depois o Sibiriac com 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, 5 golos marcados, 9 sofridos. E para fechar, no Average 0 pontos, fruto de 3 derrotas, 14 golos sofridos e apenas 1 golo marcado. Portanto, diz muito acerca desta equipa e daquilo que foi a competitividade deste grupo, porque daquilo que já esperávamos seria um grupo a 2. Rui, deixo agora contigo a análise do grupo A. O grupo A, e aí temos no grupo A, deixa-me aqui, que foi o Inter, Movistar, a equipa de Ricardinho que ficou privado de jogar o último jogo, os tais 9 pontos, a fazer a sua primeira jornada precisamente com o Dobovec, uma goleada de 5-1, inicialmente alguma dificuldade, mas depois um resultado bem conseguido e, portanto, a entrar muito bem o Inter Movistar, que marcou 13 golos, apenas sofreu 6. Se calhar depois, no segundo teste aí, sabia que a vitória, porque eram as duas equipas, e o Algoy que já tinha vencido na primeira jornada o Vitis, que era precisamente o anfitrião, a equipa de Lituânia, que foi uma estreante, né, nesta prova, que veio da pré-eliminatória, inclusive. Portanto, a vitória daria, e também o Algoy que teria que arriscar tudo, porque só um resultado é que interessava, era a vitória ao Inter para garantir desde já a passagem. O empate levava tudo para a última jornada e o Algoy, depois de estar a perder, reagir e quase em instantes finais levar muito perigo e a ser um resultado curto, apenas por um gol. Venceu o Inter 4-3 e foi a primeira equipa a garantir esse mesmo passaporte. Depois, entre Dobovec e Algoy, era saber quem é que iria ficar com a segunda posição, e foi este Dobovec da Eslovénia, que já tinha surpreendido na fase inicial, ficou mesmo à frente da equipa da Sérvia, e portanto a vencer na terceira e última jornada o Algoy por 5-4. Portanto, também aqui um jogo bastante intenso, emotivo, e do resultado imprevisível até ao fim. O Inter a vencer 4-2 com mais facilidade a equipa anfitriã, o Vitis, e portanto o Inter está na sua 4ª final consecutiva, já venceu 5, por isso é que é histórico esta 4ª final consecutiva, mais nenhuma outra equipa tem, e pode vencer a sua 3ª também consecutiva, que também nenhuma outra equipa tem. Mas podemos depois, mais lá para a frente, quando formos falar da Final Four e das estatísticas que deu até agora todos estes jogos, escalpelizar melhor. Sem dúvida. Para fechar, classificação agora aqui na tela: Inter em primeiro, seguido de Dobovec com 2 vitórias e 1 derrota. Em terceiro, o Algoy, que é uma das surpresas, porque, diga-se, pelo menos eu, na minha opinião, apontava o Algoy como uma equipa para fechar em segundo, e em terceiro sim o Dobovec. Para fechar sem grandes vitórias, sem vitórias, aliás, e sem grande surpresa, o Vitis da Lituânia, com 11 golos sofridos. Portanto, tudo contado em relação a este grupo A. E Rui, deixo agora novamente contigo para o grupo B, grupo que ditou a passagem do Barcelona. Sim, um anfitrião do grupo, lá está, a tal equipa que passou em segundo na fase principal, que era do grupo do Benfica. O Barça já foi 2 vezes vencedor desta prova, levou a melhor sobre o Ugra e Orcs na última jornada, a jornada decisiva, um penalti de Ferrão que é o goleador destas 2 fases, não de toda a competição, atenção, é o goleador maior destas 2 fases, tem 8 golos,
e portanto fez de penalti, um penalti que para mim, eu vi o jogo, posso aceitar, mas algo duvidoso, para mim duvidoso. E depois já o Juan, mesmo a terminar nos instantes finais, quando já o Ugra e o Jorgos arriscavam tudo por tudo no 5-4, de baliza a baliza, o Juan a acertar e a ser bem sucedido e a fechar e a dizer que não haveria qualquer dúvida quanto ao vencedor da partida e do grupo, portanto 2-0. Campeão em 2015-2016, não nos podemos esquecer deste Ugra, precisamente em Madrid, a vencer o Inter Movistar, e portanto o Barcelona juntou-se ao seu grande rival espanhol na fase final, que já foram derrotados no ano passado, nas meias finais, portanto em Saragossa, e agora marcam os dois novamente presença nessa Final Four, um grupo onde o Ugra, como partiu para o último jogo também com o empate, servia ao Barcelona, face ao melhor gol average, lá está, o Barcelona jogava com 2 resultados, só um servia o Ugra, ficou-se pelos 6, teve um gol average de zerado, ou seja, 7 golos marcados, 7 sofridos. O Barça teve 11 marcados, apenas 2 sofridos, foi a segunda equipa a sofrer menos golos nesta ronda de elite, e depois o Ekonomak, a equipa da Sérvia, onde joga o ex-sportinguista, não irá além dos 3 pontos, e portanto a sair até com um gol average negativo de menos 2. Falas do ex? E por último, sim. E por último, esta equipa do Biala, atenção, ficou em último, mas deu muita luta, porque eu vou aqui recordar que na primeira jornada perde por um gol com o Ugra, 4-3. Depois, na segunda, dá imenso trabalho ao Barcelona, só perde por 3-1. E depois, sim, no fim e derradeiro jogo, perde ali para a atribuição do terceiro e quarto lugar com o Ekonomak do 8-4. Se quisermos recordar, o Barcelona goleou o Ekonomak por 6-1. 3-1 ao Biala, como eu já disse, e na última e derradeira jornada 2-0 ao Ugra. Portanto, foi o grupo B, o grupo do Barcelona, anfitrião, a equipa que não tinha passado como cabeça de série era o Ugra, e portanto a arredar o campeão da Rússia que não terá nenhum representante e que tinha 2 equipas nesta fase da ronda de elite. Falaste há pouco do ex-sportinguista, falamos de Divanei, do Ekonomak, ele que já tem uma conquista da UEFA pelo Kairat. E até foi o melhor marcador do seu grupo e um dos melhores desta competição com 4 golos. Recordamos só aqui a classificação, Barça em primeiro com 3 vitórias, depois segue-se o Ugra, como disseste bem, 2 vitórias, 1 derrota. Essa derrota foi contra o Barça, como também disseste, por 2-0. Segue-se depois o Ekonomak, 1 vitória e 2 derrotas, e fecha este grupo o recorde Bielsko-Biala com uma diferença de 7 golos negativos. Portanto, tudo dito sobre este grupo. Mas falava de Divanei, que foi o melhor marcador, a par de Dieguinho, também Edson do Kairat e Patias Alegoic. Ambos, todos eles com 4 golos. E por isso, passamos então para o grupo D, o último grupo que dava o acesso a esta Final Four, onde o Kairat foi o grande vencedor, e já vamos perceber porquê. Grupo algo mexido, e vamos também entender porque Akhisapon, tendo vindo até mesmo do grupo B, partia não como favorito, mas... Caminho B, exato. Não partia como favorito, mas tinha ali o pé e uma palavra também a dizer. Portanto, recordando a primeira jornada, o Kairat vence por 4-1 ao Akhisapon, aquele que seria o grande jogo deste grupo. Depois o Chrundi deu a entrada do grupo, precisamente a abrir as hostes. Sem dúvida. E há ali um penalti falhado ainda na primeira parte por parte do Akhisapon, da Itália, que... Marcaram o gol mais rápido também, com passagem de 8 segundos, penso eu. Portanto, diz muito bem. E é o que estava a dizer, se este penalti tivesse sido cobrado, a história do jogo poderia ter sido outra, sem dúvida, que eu também tive a oportunidade de acompanhar. E foi só muito perto do fim que o Kairat Almaty conseguiu a vantagem, depois de estar muito tempo o jogo empatado. E com um gol de Higuita. Ou seja, exatamente, portanto, a arriscar bastante o Akhisapon Futsal Pescara, a equipa italiana, que tinha alcançado precisamente esta ronda de elite do caminho B, portanto, do caminho B, exatamente, do caminho B, não, do caminho A, onde só a vitória interessava, portanto, só um dos 4 passou, e portanto era o representante da Itália, e por isso, este que era a 7ª equipa italiana a alcançar a ronda de elite, portanto, mais um representante com a Ucrânia.
em Portugal só temos 3 equipas que o atingiram ainda, porque são quase sempre Sporting e Benfica, e não nos podemos esquecer que no ano passado tivemos o Braga. Também atingiu a ronda de elite e até calhou com o Movistar no grupo. Exatamente. Portanto, na segunda jornada, o Leeds Elmas a perder por 7-2 com o Karat e o Chrundi a perder com o Aqua Sapon por 3-0. Então, as decisões teriam todas elas nos 2 jogos no último dia. Final dos resultados na terceira jornada. Aqua 11 e Leeds Elmas 3. Ou seja, a maior goleada desta ronda de elite. Para finalizar, Kairat a vencer o Chrundi por 4-2. Golos, quase todos eles na primeira parte. E com o ascendente do Kairat. O resultado não transparece aquilo que foi a sua prioridade, mas ajusta-se e permeia esta formação de Almaty do Cazaquistão pelo aquilo que fez neste grupo D. O Kairat, desculpa interromper-te, Runa, que já participou nas 13 rondas de elite realizadas neste formato e, portanto, aumentou o seu recorde ao garantir a 8ª presença em fases finais, ou seja, a 8ª presença em Final Four. Tem 2 conquistas, mais de uma que o Inter e 2 acima de Barça e de Sporting. Portanto, é o grande representante destas decisões. O Kairat Almaty, não devemos esquecer, agora treinado por Kaká, antes por Cacau. Exatamente. Tu falaste agora disso, das presenças em Final Four. Esta será a 9ª e em 9 presenças marcou lugar em 2 finais, tendo vencido 2, ou seja, sempre que vai à final ganha. Sim, já venceu uma cá em Lisboa. Exatamente, diante do Barcelona. Do Sporting, diante do Barcelona. Exatamente, no meu Arena, na altura. E creio, Rui, corrija-me se estou em erro, foi no jogo também em Lisboa, Sporting com o Barcelona, que foi batido o melhor recorde de assistência ao vivo de sempre. Sim, 10.000 e poucas pessoas, não posso agora precisar, mas foi exatamente. O anterior em Lisboa tinha sido à volta de 9.600 nessa final entre Benfica e o Inter Movistar em 2010, 25 de abril de 2010. Estão então os dados apresentados. Para fechar, classificação, dizer que Aqua Sapon e Kairat terminaram ambas com 15 golos marcados e por isso são as duas o melhor ataque de toda esta ronda de elite. Já o Kairat com o melhor gol alvarás, ou seja, 15 contra 5, 10 de diferença. O Aqua Sapon marcou 15, como já disse, e sofreu 7. O Chrundi marcou 6 e sofreu 7, assim é que é. E o Leeds Elmas foi a pior defesa com 22 golos marcados e apenas 5 golos sofridos. Portanto, o Kairat em primeiro com 9 pontos, Aqua Sapon em segundo com 6, Chrundi com 3 e o último, Leeds Elmas, com 0 pontos, sendo então a pior defesa, como já referi. Tudo dito quanto a esta ronda de elite, Rui, e podemos até passar àquilo que será a Final Four, que terá lugar, ainda não sabemos aonde, mas que se irá realizar em abril do próximo ano. Num destes dias, como eu já referi há pouco, 25 ou 26 ou 27 ou 28. Sim, e agora numa abordagem mais detalhada esta Final Four, mas antes temos aqui um histórico para sabermos os vencedores desta mesma competição, que agora tem um novo nome, a Liga dos Campeões, e já com 18 disputadas. Temos o Inter, que é o grande líder de títulos, são 5, pode atingir o seu 6º, que será inédito histórico, o seu 3º consecutivo. E, portanto, 2004, 2006, 2009, 2017 e 2018 foram os anos em que o Inter Movistar venceu esta competição. 2 equipas de Espanha, o Playas de Castellón e o Futebol Clube Barcelona, também têm 2 títulos cada uma. A juntar-se aos espanhóis temos o Kairat Almaty do Cazaquistão, então agora treinado por Kaká no passado, quando venceu esta competição por 2 vezes, o Cacau, 2013 e 2015. Temos 6 clubes diferentes com um título apenas, mas 3 deles da Rússia. Dinamo de Pskov, Ekaterinburg e Ugra-Yorsk. Portanto, depois temos Sport Lisboa, Benfica, Aix-en-Charleroi e Monte Silvano de Itália. Aqui uma particularidade, este Monte Silvano, na altura, em 2011, depois da conquista do Benfica em 2010, venceu nas semifinais o Benfica e na final o Sporting. Portanto, derrotou as 2 equipas portuguesas naquela que foi a única presença em que tiveram Sporting e Benfica. Isto para dizermos que a Espanha já leva 9 títulos, 3 equipas diferentes, o Inter, o Playas e o Barcelona. A Rússia tem 3 conquistas por 3 clubes diferentes, o Ekaterinburg, o Dinamo Moscovo e o Ugra-Yorsk.
O Cazaquistão tem 2 pelo Kairat Almaty, Portugal, Bélgica e Itália, respectivamente, 1, e portanto, por essa ordem, Sport Lisboa e Benfica, Aix-en-Charleroi e Mont Sylvain. Isto também para dizer que o Sporting vai marcar pela 7ª vez presença na Final Four. Nas anteriores 6, teve 3 vice-campeão, 2011, 2017, 2018, um terceiro em 2015, um quarto em 2012, foi uma vez semifinalista derrotado, isto porque em 2001, 2002, precisamente no arranque da competição oficial, que foi uma Final 8, precisamente em Lisboa, no pavilhão Atlântico na altura, portanto não havia atribuição de terceiro e quarto lugar, e o Sporting foi semifinalista derrotado. O Benfica, outro clube português, e que não estará presente nesta Final Four, marcou presença por 4 vezes, foi campeão em 2011, teve um segundo lugar em 2004, um terceiro lugar em 2016 e um quarto lugar em 2011. 2015, 2016 tinha sido a última participação do Sport Lisboa e Benfica, já com o João Rocha. Entretanto, e para esta Final Four, o Sporting garantiu o apuramento pelo 3º ano consecutivo e a sua 7ª em 18 edições, sendo que alcançaram a final nas últimas 2 participações. Os Leões venceram um grupo que tinha Benfica, como já sabemos, o Nova Varriem e o Sibiriac. O Sporting vai encontrar o Inter Movistar de Ricardinho, o português, o melhor jogador do mundo, que venceu o grupo A, o Barcelona do grupo B, que tinha sido adversário na fase principal do Benfica, que ficou em segundo, e o Kairat, adversário na ronda anterior do Sporting, precisamente, em que tinha vencido este mesmo Sporting por 2-1 e que agora foi o primeiro classificado do grupo D. O local ainda não é sabido, avançam as organizações do Sporting e vamos falar um pouco mais acerca dela, e do Kairat, portanto, com Braga e Almaty, respectivamente, a serem as cidades para assediar as meias finais, que serão sorteadas e que, sendo que os jogos estão marcados para abril, onde será as semifinais e a final, respectivamente, e portanto, como eu me disse bem, o Sporting apresentou essa mesma candidatura à Final Four e vamos aqui explicar o porquê que também o pavilhão João Rocha não pode entrar nessa mesma candidatura e porque é que o Mel Arena, como é habitualmente escolhido também, não faz parte para organizar esta Final Four. O Sporting apresentou a candidatura para organizar, é verdade, contará com os espanhóis do Inter e do Barcelona e os casacos do Kairat Almaty, que também correm por essa mesma organização, e os Leões são fortes candidatos a receber a competição, já que nas últimas edições correram precisamente em Zaragoza, em Espanha, e em Almaty, no Cazaquistão. A novidade é que o Sporting apresenta o Altice de Braga como palco para os jogos que vão decorrer, pensamos nós, entre 25 e 28, poderá ser 26 e 28, pode ser 25 e 27, ainda não há certeza destas datas, em abril de 2019. E porquê? Para aquelas pessoas que nos perguntam porque é que o João Rocha não serve. E não serve porquê? Porque não tem a capacidade mínima exigida pela UEFA, que é o de 5 mil lugares. E porquê é que também não pode ser no Altice Arena, antes Mel Arena, porque em Lisboa, para essa data, nesse mesmo período, está indisponível porque vai haver um concerto de música. Portanto, ficam aqui estas notas importantes porque é que o Sporting apresentou o Altice de Braga como candidatura para esta mesma Final Four. Sem dúvida, Rui. E se quisermos aqui falar um pouco daqueles que serão os adversários, porque um destes 3 será com certeza, Movistar, Barça ou Kairat, podemos dizer que não existe aqui uma grande... não há boas memórias dos últimos confrontos entre estas formações. Vamos explicar aqui porquê. Kairat foi a equipa que tirou ponto, ou seja, que derrotou na fase principal a formação de Nuno Dias por 2-1 neste preciso ano, ou seja, falo do Kairat. Depois o Barcelona foi o carrasco das meias finais em 2015 no então Mel Arena. Mas para mim se tivesse que escolher, e acho que o Barcelona é a equipa que melhor se adapta ao jogo do Sporting. Eu escolhi o Barcelona. Eu ia pelo Kairat, porque pelo aquilo que deu a mostrar, pelo aquilo que foi o jogo em si, acredito que, e não tenho esquecer que estamos a falar depois de momentos diferentes da época, mas acredito que o Sporting pode fazer uma surpresa se calhar com o Kairat, e vou explicar aqui a minha visão. Não podemos esquecer que o Guita
peça-chave deste Sporting e confirmou a que eles tinham dúvidas esta semana. Tinha feito apenas um ou dois jogos, mas creio que foi na Liga Sport Zone antes de ir. Guita precisa de rotinas, precisa de jogar. É um guarda-redes que é para fazer diferença. Exato. E o que aconteceu nesta vez? Fez 3 ou 4 jogos como titular, ganhou rotinas, ganhou minutos, ganhou rodagem, começou a perceber como é que a equipa joga dentro da quadra e não só nos treinos, porque uma coisa é treinar, achar que se joga, outra coisa é treinar e saber que vai jogar. Sim, Gonçalo, mas não pode estar a atribuir que esse mesmo jogo ditou 2-1 por causa desse pormenor. Não, nem pensar. Pronto. Não é isso que eu estou a dizer, obviamente. Eu acho que o Karate é uma equipa em que o Sporting estará menos habituado a defrontar e que poderá ter mais dificuldade por via disso. O Barcelona é uma equipa tradicional que tem o seu sistema de jogo ofensivo, muito parecido com o do Sporting, com jogadores muito fortes e particular em especial no 3-1 também. E, portanto, estás a falar do jogo com o Ferrão, certo? Com o Ferrão e mesmo os desequilíbrios nas alas, o Diego com o Merlin, o Adolfo com o Pani, o Ferrão, mas do outro lado temos Rocha, temos Dieguinho, temos Cardinal, que conhece bem também a Liga Espanhola, que já lá jogou 4 anos. Eu acho que a equipa do Sporting, perante todos os adversários, o Barcelona, eu escolhi o Barcelona, acho que é a equipa que melhor o Sporting poderia encaixar e levar vantagem. Não podemos esquecer, o Ferrão está fora das meias finais por acumulação de amarelos. Exatamente, também por isso. Exato, então... e, portanto, eu acho que o Barcelona, nestas semifinais, se calhar, é a equipa que todos querem, acho eu. Todos são fortíssimos. Claro. Venha ao diabo e escolha-os, mas eu, para o Sporting, acho que o Barcelona seria a equipa mais indicada. Claro. Rui, estava a falar pouco do Karate, mas atenção, não estou a dizer com isto que o Sporting perdeu com o Karate por causa do Guita ou dos minutos ou o que seja, nada disso. Está a dar essa justificação e, portanto, não queremos que se cole isso, não, nem de perto nem de longe. O insucesso do resultado e o resultado não ser favorável ao Sporting, mas é verdade, o Guita tem que jogar, aliás, teve 3 soberbas exibições. Quando foi preciso ser chamado, cumpriu, mostrou tranquilidade, passou isso também ao grupo, passou também muita segurança neste último jogo com o Benfica e, portanto, eu diria que teve pontuação máxima, para mim. Sim, para mim foi uma das figuras, sem dúvida alguma, deste grupo. Portanto, Rui, temos tudo dito quanto a esta Final Four. Não, vou acrescentar só aqui mais algumas coisas. O Nuno Dias admitiu que a sua equipa chega a um bom momento, que preparou o grupo para este momento, houve uma entrega, houve um espírito lutador. Ele diz que gostou de tudo o que viu, mas que o mais que gostou foi a entrega com que jogaram, o espírito, a garra e a união de grupo, que era preciso para este jogo. Sabiam que tinham um empate a seu favor. E, portanto, atribuo também os parabéns à equipa do Benfica, que foi uma equipa com muita qualidade, eu corroboro e digo que sim, e que obrigou o Benfica e o Sporting, uma à outra, a jogarem nos seus limites e no esforço da enorme qualidade e quantidade que têm. Neste caso, o Sporting superou e alcançou o objetivo, portanto, que era o objetivo coletivo, que era passar este grupo em primeiro, fruto desse gol a Varaz, e, portanto, agora venha ao diabo e escolha, como nós aqui dissemos, e uma coisa o Sporting vai ter que fazer é quem vier tem que se ver com o Sporting, e o Sporting vai querer agarrar a oportunidade, porque está entre as 4 melhores equipas da Europa, eu diria até, se calhar, não vou dizer das 4 melhores do mundo, mas entre estas 4, certamente entre as 8 melhores do mundo estão com certeza, e portanto é Inter, Barça, Sporting e Karate, e o anfitrião vai ser escolhido, eu penso que, sendo um desses clubes, o anfitrião vai ser escolhido a 3 de dezembro. Isto é o que eu acho, ou pelo menos vai ser o sorteio. Não tenho a certeza se esta data já será escolhido o local, ou penso que será só para já o sorteio. Mas pronto, fica aqui essa nota. Estatísticas gerais desta competição. O Inter já fez história, procura o inédito
o terceiro título consecutivo e o sexto no total, sendo o primeiro clube que marca a presença em 4 fases finais consecutivas. O Vitesse foi um resistente à fase preliminar e foi anfitrião do grupo do Inter, foi a primeira equipa da Lituânia a atingir a ronda de elite e o 32º país a ser representado. Juozas Lubas, do Vitesse, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a participar no encontro de ronda elite, quando agora defrontou o Algoic na quarta-feira passada com 16 anos e 176 dias de idade. Os melhores marcadores em toda a competição foi Michael Kubik, da Biala, com 10 golos. Os melhores marcadores da ronda de elite foram Dieguinho, do Sporting, Divanay, Edson, do Karate, Alessandro Patias e, como tu e bem disseste, com 4 golos. Portanto, nesse particular está tudo dito, mas se quisermos saber os números desta competição da UEFA Futsal Champions League, nos 72 jogos, com um total de 424 golos, uma média de golos por 5,89. Se quisermos saber em que minuto é que se marcou mais golos, ficamos a saber que foi entre o minuto 36 e 40 que se marcaram 75 golos destes 424. Portanto, isto são números interessantes para se perceber. Golos marcados, a equipa mais concretizadora foi o Pescara, o Akoi Sapon, com 33 em toda a competição. O Karate ficou em segundo com 30. Para sermos mais precisos, o Benfica ficou em quarto e obteve 25 golos. A equipa com maior total de remates foi o Sport Lisboa e Benfica com 259. Atrás ficou o Ugra. Ou seja, estas duas equipas remataram mais, mas não passaram à Final Four. Remates enquadrados, 110 por parte do Benfica, também foi a que mais remates enquadrados teve, 100 por parte do Ugra. Mais uma vez, torno e repito, estas duas equipas não passaram à Final Four. Equipas com mais faltas cometidas. E vou só dizer as 3 primeiras, e para perceberem o porquê de eu ter insistido que o Benfica era uma equipa que cometia muitas faltas. O Novo Riem, 50 faltas. O Dobovec, 49. E em terceiro, com 44 faltas, o Sport Lisboa e Benfica. Outros números interessantes. Ferrão, como tu bem disseste, na competição, tirando a pré-eliminatória, tanto só a fase principal e a ronda de elite, Ferrão leva 8 golos do Barcelona. Inter, com Humberto a ser representado com 7. Diogo, do Algoic, que vai ficar de fora. Ex-Sporting, com 7 também. Edson vai ficar em prova, do Karate, com 7. E Tanhan, do Karate, também com 6, também está em prova. O recorde das assistências vai para Ricardinho, com 8. Remates enquadrados, Roan, do Sibiriak, com 22. O jogador com mais faltas cometidos foi o Sasa Babic, o número 20, precisamente no jogo com o Sporting, teria visto alguns 3 ou 4 cartões amarelos, segundo aquilo que nos é habitual na nossa liga, por exemplo, os árbitros terem em consideração. Fez 11 faltas. Penso que está tudo dito. Tentámos levar todos estes números, todas as nossas opiniões e comentários e análises do que foi a Liga dos Campeões e a Ronda de Elite, e mais em especial o grupo do Sporting que passou e onde esteve o Benfica também. Sem dúvida. Já tudo contado então neste 13º programa da Quadra Mágica. Vamos voltar ainda esta semana para analisar a Liga Sports Zone e a LNFS, porque recorde-se, os campeonatos não pararam. Então continua a haver golos, as melhores defesas, as melhores assistências, o 5 ideal, tudo isso que nós costumamos trazer até si, vamos trazer esta semana também. Não sabemos quinta ou sexta, logo veremos, mas está prometido, não vamos esquecer. E desde já pedir também desculpa por sábado não termos conseguido lançar o programa. Nós avisámos logo que existia essa possibilidade, mas que poderia dar ou não, não deu, enfim. Mas trazemos então quinta ou sexta o 14º programa da Quadra Mágica. Está tudo contado então nesta edição, Rui. Um grande abraço. Até à próxima. Até à próxima.